O ego, essa palavra tão pequena, mas carregada de força, confusão e poder. Muita gente fala do ego como se fosse um inimigo, um sabotador interno, algo que precisa ser eliminado. Deixa o ego de lado, dizem. Destrua o ego, aconselham. Mas, e se o problema não for o ego em si? E se o verdadeiro erro estiver em como a gente usa ele? O ego pode ser como uma faca, útil, preciso, necessário, mas também perigoso, se for usado com arrogância, ignorância ou orgulho cego. O que separa um mestre de um tolo, muitas vezes, é só isso: o uso correto do próprio ego. E nesse vídeo, eu quero te provocar, te incomodar e te fazer pensar. Será que você está usando o seu ego ou está sendo usado por ele? O ego é a nossa identidade, é o que nos dá a noção de eu. É ele que diz: eu sou bom nisso, eu quero conquistar aquilo, eu não aceito ser tratado assim. E tudo isso pode ser útil. O problema é que o ego tem sede, ele quer ser notado, ele quer controle, reconhecimento, aplauso, ele adora holofotes e odeia silêncio. E se você não estiver consciente disso, ele toma o volante. E quando o ego dirige, ele acelera nos elogios e despenca nas críticas. Ele se vicia em ser validado, em estar certos, em ser o centro. E nesse vício, você começa a viver uma mentira, a de que você é mais importante do que realmente é. E aí, meu amigo, começa a queda. Olha à sua volta. Quantas pessoas você vê quebrando, perdendo tudo, se afundando, porque deixaram o ego comandar? Gente que não aceita ajuda, que não ouve ninguém, que prefere perder tudo a admitir um erro. Isso não é força, isso é fraqueza disfarçada de orgulho. O verdadeiro forte não é quem bate no peito dizendo, eu sou foda. O verdadeiro forte é quem cala o ego e ouve quando precisa, quem abaixa a cabeça para aprender. Quem entende que não é sobre parecer grande, é sobre ser útil, ser verdadeiro, ser melhor do que era ontem, mas calma. Isso não quer dizer que o ego tem que ser eliminado, nada disso. Sem ego, você não tem identidade. Sem ego, você não tem ambição, propósito, direção. O segredo não é matar o ego, o segredo é domar, controlar, usar ele como uma ferramenta, não como um rei. O ego saudável é aquele que te impulsiona sem te cegar, que te faz confiar em si mesmo, mas sem desrespeitar os outros, que te lembra do seu valor, mas também dos seus limites. O ego certo é aquele que te serve, e não aquele que te escraviza. Sabe onde o ego é mais traiçoeiro? No sucesso. Quando tudo começa a dar certo, o ego cresce. Você começa a achar que é invencível, que ninguém te ensina mais nada, que você não precisa ouvir críticas. E aí, meu amigo, você começa a cair e nem percebe. O ego vai te aplaudindo enquanto te leva para o abismo. Por isso, o sucesso exige mais humildade do que fracasso. Quando você está por baixo, o mundo te humilha. Mas quando você está por cima, é você quem precisa se humilhar. Sozinho, no espelho, calando seu ego antes que ele te destrua. Mas o ego também é traiçoeiro no fracasso, porque ele sussurra que você não é bom o suficiente, que não adianta tentar de novo, que o erro te define. O ego odeia errar, ele odeia parecer fraco, e por isso muita gente desiste, não por falta de capacidade, mas por excesso de ego ferido. O ego não quer tentar de novo e falhar de novo, ele quer evitar a dor a qualquer custo. E aí você para, congela, se sabota. Mas quando você domina o ego, você entende que falhar não é o fim, é parte do caminho, e você se levanta, aprende, evolui. O ego também se manifesta na comparação. Você começa a medir seu valor pelo que os outros têm, fazem ou aparentam. Isso é veneno, porque o ego nunca se satisfaz. Sempre vai existir alguém mais rico, mais bonito, mais famoso, mais admirado, e se você baseia seu valor nisso, vai viver eternamente frustrado. O antídoto é o foco, é olhar para sua jornada, sua evolução, suas batalhas. É competir com quem você foi ontem, não com quem o outro é hoje. Ego saudável é aquele que te coloca em movimento, não em comparação. E como é que se constrói esse ego saudável? Primeiro, consciência. Saber quando ele está falando mais alto do que deveria. Sentir quando é o orgulho que está respondendo, não você. Segundo, disciplina. Domar o ego exige prática, repetição, humildade constante. Terceiro, serviço. Quando você começa a viver, não para ser admirado, mas para ser útil. O ego se aquieta. Ele entende que o valor está no que você entrega, não no que você aparenta. Por fim, verdade. Um ego saudável só nasce quando você encara quem você realmente é, com força e fraqueza, luz e sombra, sem disfarce. O ego mal usado destrói relações, destrói oportunidades, destrói você. Mas o ego bem usado constrói confiança, constrói visão, constrói legado. O ego mal usado te faz pequeno, mesmo que pareça grande. O ego bem usado te torna grande, mesmo que ninguém veja. O ego mal usado quer vencer. O ego bem usado quer evoluir. E essa diferença muda tudo. Muda seu trabalho, seus relacionamentos, sua paz. Muda a forma como você se posiciona no mundo. Porque quando o ego está sob controle, você age com clareza, sem medo de parecer menor, sem desespero por parecer maior. O ego, no fundo, é uma ilusão de controle. É a parte da mente que acredita que tudo gira ao seu redor.
Mas, quando você silencia essa ilusão, começa a enxergar o que realmente importa. Você se conecta com o que é real, com o esforço, com a entrega, com a presença. Você entende que não precisa provar nada para ninguém. Que ser admirado não vale mais do que estar em paz. Que o verdadeiro respeito nasce do silêncio, não do grito. Que a grandeza de alguém está na simplicidade com que vive, e não na pompa com que se mostra. No final das contas, o ego não é o vilão. Ele é só um instrumento, uma ferramenta que pode servir ou dominar. A escolha é sua. Ou você se torna escravo dele, vivendo numa eterna busca por aplausos, validação e vitórias vazias. Ou você aprende a usá-lo como deve ser, com firmeza, com equilíbrio, com sabedoria. Porque no fim, não é sobre matar o ego, é sobre ensinar o ego a se curvar diante da sua consciência. É sobre fazer o ego trabalhar por você, e não o contrário.